Fala turma, estamos ao vivo, né? Mais uma terça-feira com aula de Direito Administrativo. Chega junto, você que está aí de bobeira, se preparando para o concurso do CFO. Chega aqui no canal do Desafio, curso Desafio, preparação full time para o concurso do CFO. Para quem não me conhece, professor Sandro retomando o assunto com vocês, galera. Ei, pega o material de vocês, acompanhe aqui e vamos estudar ato administrativo. Pega aí na tela. Para você que lembra da última aula, né, iniciamos o assunto ato administrativo. Como a gente iniciou o assunto, hoje a gente vai dar continuidade ao assunto ato administrativo. Vamos avançar no assunto vendo requisito dos atos administrativos, vamos ver também anulação e revogação dos atos administrativos e vamos ver convalidação. Vamos avançar o máximo possível nessa aula e se der tempo a gente resolve algumas questões, mas vamos terminar esse assunto hoje ou então no máximo avançar o possível. Presta atenção, na última aula eu falei o conceito de atos administrativos e trouxe os elementos do ato administrativo. Elementos não, os atributos do ato administrativo. Hoje, em direito administrativo, a gente precisa ver o que? Elementos ou requisitos. Olha aí na tela. Essa fórmula aqui, ela é antiga, né? COFI-FO-MOB. Quando a gente fala em elemento ou requisito, se nos atributos eu falei de qualidades do ato administrativo, galera, aqui nos elementos requisitos, eu estou falando de requisitos de formação, algo que é obrigatório na manifestação de vontade da administração pública. Então, é requisito, é obrigatório, é necessário que para ter uma manifestação de vontade da administração, a administração, ela pratique os atos e esses atos, eles possuam os 5 elementos. Olha aí, quais são os elementos? Tem que gravar isso daqui, galera, tem que gravar. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. É o famoso COFI-FO-MOB, né? COFI-FO-MOB. Diferente lá dos atributos, que nós temos o PAT, aqui a gente tem competência, finalidade, forma, motivo e objeto. No fim das contas, o que significa, galera? Ato não é manifestação de vontade. Se é manifestação de vontade, precisa ter um sujeito competente, competência, olha aí, ó. Precisa ter uma finalidade específica, né? Precisa ter algo que direcione, algo a alcançar. Precisa ser feito de alguma forma, de uma forma prevista em lei. Precisa ter um motivo e precisa ter o quê? Um objeto. Beleza? Tranquilo? E aí você grava que os elementos são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Vocês sabiam que só você decorar isso daqui já resolve bastante questões? Porque a partir do momento que a questão fizer previsão dos elementos, você já elimina tudo que não for competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Beleza? Imagina que na questão fale, sei lá, de algum atributo específico. Pergunte sobre atributos e cite elementos. Ou pergunte sobre os elementos e cite algum atributo. Então você decorou que os atributos são presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Aqui nos elementos a gente tem competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Beleza? Tranquilo, tranquilo, professor. Olha aqui, ó. Então, bora ver o que é cada um. O que é competência? Quando a gente fala em direito administrativo, fala em competência, inclusive, esse elemento também é chamado de sujeito. Sujeito, professor, sujeito, por quê? Porque a gente fala no sujeito competente para a prática do ato. Olha, é o poder legal conferido ao agente para desempenhar suas atribuições. Significa que a lei vai fazer uma previsão de que certos agentes públicos detêm o quê? As atribuições competências para praticar atos administrativos. Você quer ser bombeiro, quer ser PM, né? Quer ser guarda municipal, vai ter concurso da guarda. E aí, cada agente público desse, cada agente público que ocupar um cargo desse vai ter o quê? Competências, atribuições previstas na lei. Como a gente tem competências e atribuições previstas na lei, a gente fala que quando um policial, um bombeiro, um guarda civil municipal, seja lá o agente público que for, praticar uma conduta em nome da administração, ela faz isso porque essa pessoa faz isso porque ela detém a competência prevista em lei. Eu, por exemplo, sou técnico judiciário lá do tribunal. Eu tenho, conforme a lei, certas atribuições. Se eu praticar uma conduta que não esteja prevista na lei com uma competência minha, essa minha conduta é irregular. Por quê? Porque eu estou fugindo da minha competência. Então, pelo princípio da legalidade, o agente público só pode atuar conforme a lei, beleza?
E se é a lei que traz as suas atribuições, é a lei que traz a competência. Não é? Olha aqui, ó, de forma mais informal, seria o sujeito da realização do ato, beleza? Olha aqui, ó, poder legal atribuído ao agente para o desempenho específico de suas funções. As competências são definidas e delimitadas pela lei. Galera, é o seguinte, se eu sou professor da rede estadual, eu sou o sujeito competente para ministrar aula. Se eu ocupo o cargo de pedagogo, eu sou o sujeito competente, por exemplo, para o planejamento escolar. É ou não é? Ou seja, as atribuições de cada agente desse daqui são diferentes, né? Significa que o pedagogo, ele não pode ministrar as competências do professor. Assim como o professor, por exemplo, se ele não ocupar um cargo em comissão, ele não pode ministrar as competências do pedagogo. E aí a gente pode fazer esse jogo com diversos agentes públicos, galera. Imagina um PM e um bombeiro. PM e bombeiro realizam atividades diferentes de acordo com o seu órgão de lotação, é ou não é? E aí, cada um no seu quadrado. Eu sempre brinco assim, é cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Olha, competência de uso obrigatório é poder, dever de agir, significa se a lei traz a competência, né, e eu tenho a obrigação de cumprir a minha competência, olha aqui, ó, é irrenunciável, intransferível, imodificável e imprescritível. Isso tudo aqui é decorrência da lei. É a lei que traz essa possibilidade dela ter essas características. Tranquilo? Tranquilo, professor. Olha aí, ó. Competência ela é irrenunciável, improrrogável, imprescritível e inderrogável. Tudo isso por causa da lei. Se eu sou o sujeito competente para a prática de atos administrativos, né, eu não posso renunciar, eu não posso modificar, eu não posso... o fato de eu não usar a competência não me torna sujeito incompetente, ou o fato de eu realizar a atividade que é de competência de outro agente não me torna o sujeito competente justamente porque é a lei que faz essa previsão, beleza? Beleza, galera? Olha aqui, ó. E aqui vamos avançar um pouquinho nesse sentido aqui. Olha esse quadro, cara. Esse quadro ele é essencial para a gente entender competência. Avançando o máximo possível, o que é que você precisa entender desse quadro? Eu já trouxe o conceito, né? Competência é o conjunto de atribuições fixadas pelo ordenamento jurídico. Vou dar uma dica para vocês. Por exemplo, o policial militar, ele tem as competências fixadas em lei, né? Tem as competências fixadas em lei, ou seja, ele tem que praticar as condutas que a lei prevê como competências suas. O policial militar não pode fugir daquilo que a lei prevê, beleza? Tranquilo. Não se presume conferida em razão da matéria, território e hierarquia, beleza? Por que não se presume, galera? Não se presume porque a lei vai dizer explicitamente o que cada um vai fazer. Eu, por exemplo, não posso, como policial, presumir que eu sou o sujeito competente, por exemplo, para combate a incêndio. Combate a incêndio é o bombeiro que é o sujeito competente, né? É ou não é a parte de defesa civil? Isso porque a lei dá para o bombeiro. Eu tenho que olhar na lei, eu, policial, tenho que olhar na lei, e ao olhar na lei, eu tenho que ver o que a lei determina que eu faça. Ou seja, eu tenho que exercer a competência prevista em lei. Olha aqui, ó. Características nós já vimos. Só que, como eu disse para vocês, a competência ela é irrenunciável. Olha aqui, ó. Ela é irrenunciável. Irrenunciável, galera. Beleza? Tá aparecendo ali? Ela é irrenunciável. E aí... Mas é possível que haja a possibilidade de delegação e avocação da competência. Presta atenção aqui, ó. Vamos ver aqui na tela. Rapidinho, olha aqui no quadro. Se a competência ela é irrenunciável, olha, competência. Ela é irrenunciável. Todavia, galera, todavia é o seguinte, a gente pode ter algumas situações em que a competência ela pode ser delegada, delegação e avocação. Delegação e avocação. De forma geral, se cair na prova de vocês que a competência pode ser renunciada, tá errado, pode estar errado. Mas é possível que em algumas situações a administração pública, o agente público, ele delegue parte de sua competência, ou seja, ele transfira para outro, ou ele avoque, ele puxe para si a competência. Isso é plenamente legal, isso é previsto em lei, galera.
E aí você tem que saber que se cair na tua prova que a competência pode se renunciar, tá errado. Agora, se houver previsão legal, é possível delegar a competência, pegar uma parte da competência que é minha e transferir a execução para outro agente público ou outro órgão, ou avocar. Avocar significa pegar a competência que é de outro órgão e trazer para mim, beleza? Só que presta atenção. Olha, delegação, ela acontece da seguinte forma. Delegar é a regra. Delegar pode ser delegado a competência como regra. Só que tem algumas situações que a competência não pode ser delegada. Aí você tem que saber que não é possível delegar diante de 3 situações. Competência, o quê? Competência exclusiva. Se eu sou um agente público que a lei trouxe a competência exclusiva para mim, não posso renunciar, beleza? Tem que gravar isso. Decisão de recurso administrativo. Decisão de recurso administrativo. Se eu sou o sujeito competente para decidir um recurso administrativo, não posso também renunciar a essa competência. Não posso delegar, né? Não posso pegar essa competência e transferir para outro agente público, beleza? Outra aqui, ó. Olha. Expedição de atos normativos. Expedição de atos normativos. Expedição de atos normativos. Tem uma espécie de ato chamado ato normativo. E aí, se eu sou o sujeito competente para a prática desse tipo de ato, eu não posso delegar. O que eu quero que vocês peguem disso daqui, galera? Na prova de vocês vai estar dito assim, olha, em nenhuma situação é possível delegar a competência. Delegar é transferir para outro, beleza? Transferir de maneira temporária parte da competência para outro agente público ou outro órgão para que ele execute essa competência, beleza? Então, se tiver na prova de vocês da seguinte forma, olha, em nenhuma situação é possível a delegação, tá errado. Por quê, professor? Porque a regra é delegar. Geralmente é possível a delegação. Só que se vier assim, olha, em todas as situações é possível delegar, você diz o quê? Errado, galera. Porque nessas situações aqui, ó, não é possível. Competência exclusiva, decisão de recurso administrativo e a expedição de atos normativos. Galera, grava isso daqui vai cair na prova de vocês. Agora, a delegação, ela não precisa de hierarquia e subordinação. Como assim, professor? Não precisa. Significa que a delegação ela pode se dar de cima para baixo, de baixo para cima, de maneira horizontal, né? De maneira horizontal, porque não é necessário que o agente público que delega ele seja superior hierárquico àquele que recebe a delegação. É diferente, por exemplo, da avocação. A avocação, presta atenção, a avocação, ela exige hierarquia, porque ela acontece do superior hierárquico para o inferior. Superior para o inferior. Significa que avocar é trazer para si. Trazer para si uma competência que é de outro agente ou órgão. E isso só é possível se eu for superior àquele agente público que está tendo a competência avocada, beleza? Olha aí na tela. Olha aí. Presta atenção. Cara, isso daqui que eu coloquei no quadro está bem aqui, olha. Está bem aqui, olha. Olha, delegação significa, olha aqui, ó. Transferência da execução da atividade, parcela da competência a outro órgão ou outro agente, beleza? Tranquilo? Olha, só que é vedada na edição de atos de caráter normativo, decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva.
Já a avocação é atribuir para si o exercício da competência originária de outra, precisa de hierarquia e relevância justificativa. Olha aqui, ó, olha aqui, ó. Isso daqui está na lei, olha. Delegar é atribuir a competência, repartir. Nem sempre decorre da hierarquia. Avocar, pelo contrário, é chamar para si, né? Chamar para si. Presta atenção, ela decorre de subordinação e hierarquia. Só que presta atenção, não pode delegar, olha, não pode delegar. Olha aqui, ó. Competência exclusiva, a edição de atos normativos e a decisão de recursos administrativos. Tem que saber isso, galera, porque vai ser perguntado na prova de vocês. Não pode pegar uma competência que é de competência exclusiva e transferir para outro agente, porque se a competência é exclusiva, só aquele agente público, por exemplo, que pode exercê-la. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando você vai no hospital público, tem um ato administrativo que você, quando pega uma consulta, o médico ele é obrigado a te dar um atestado médico. Você sabia que, por lei, o atestado médico só pode ser fornecido por médico? Ele não pode ser fornecido por técnico de enfermagem, ele não pode ser fornecido por enfermeiro, ele não pode ser fornecido por outro agente público da área da saúde, porque o atestado, aquele, é só o profissional, o agente público médico. Imagina só que eu sou um enfermeiro e aí o médico ele esteja muito assoberbado de serviço, ele diz: ei, enfermeiro, vou fazer o seguinte, como eu estou aqui muito ocupado, eu vou transferir para você de maneira temporária a possibilidade de expedir o quê? Expedir atestado médico. Pergunto para vocês, essa delegação, perceberam que ele está pegando parte da competência dele e transferindo para outro? Pergunto para vocês, essa delegação, ela é possível? Não, porque nesse meu exemplo, o atestado médico, a expedição desse ato administrativo, dessa vontade da administração, ela é uma competência exclusiva, né, deste profissional chamado médico. E aí, se eu sou enfermeiro e, por exemplo, assino um atestado médico, esse atestado ele não tem validade. Por quê? Porque ele não cumpre a lei, pô, não cumpre a lei. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Olha aí, seguindo nos elementos, galera, nós temos a finalidade. Você, por exemplo, quando está assistindo a aula aqui do desafio, você tem uma finalidade. Tem ou não tem? Tem algo que você quer alcançar. Diz aí no chat o que, que você quer alcançar. Professor, eu quero passar num concurso público, quero ganhar dinheiro, quero viajar, quero dar conforto para minha família, quero ter segurança, né? Quero ter um emprego, porque eu quero, enfim, quero trabalhar. Enfim, você quer alcançar algo. O ato administrativo também tem uma finalidade. E ele precisa ter uma finalidade. O que é a finalidade? É o objetivo que a administração pública busca alcançar com a sua prática. Significa que a administração, quando ela manifesta uma vontade, ela pretende alcançar algo. É a sua finalidade. E toda a finalidade é essa daqui, ó. De forma geral, olha, é atender o interesse público. Olha aqui, ó, que em regra é atender o interesse público. Então, quando eu falo que eu pratico um ato administrativo, eu sou agente público, pratico um ato administrativo, eu tenho que direcionar esse ato para o interesse público. Até porque, se eu viso, por exemplo, o interesse pessoal, galera, eu desvio a finalidade. Sim ou não? Eu desvio a finalidade. Então, desvio de finalidade é um ato ilegal. Deixa o ato ilegal. Porque todo ato ele precisa o quê? Direcionar para o interesse público. O interesse público é o que determina a prática de um ato, galera. Se eu direciono um ato visando o interesse pessoal, eu tenho um desvio de finalidade, eu tenho um ato ilegal. Presta atenção aqui, ó. Finalidade específica é aquela definida em lei e a finalidade ela é vinculada. Por quê, professor? Porque é a lei que faz a previsão da finalidade. Você, agente público, você, policial militar, quando estiver praticando ato, policial, bombeiro, guarda civil municipal, seja o agente público que você quer se tornar, quando você estiver praticando atos, né, você não consegue escolher a finalidade. Por quê, professor? Porque ela já vai estar prevista na lei, galera. Já está prevista na lei. Então, diz aí, ó. Olha aí, ó. Finalidade em sentido amplo é o quê? Interesse público. Tem que saber isso. Todo ato administrativo ele tem como finalidade o quê? Atender o interesse público. E aí nós temos a finalidade em sentido estrito, olha, definida em lei, beleza? Sempre vinculada. Significa que a lei vai fazer a previsão da finalidade. Por exemplo, se eu perguntar para cada um de vocês qual a finalidade de vocês, assistindo aqui a live, cada um vai ter uma finalidade específica. O ato administrativo, pelo contrário,
a lei vai fazer a previsão da finalidade dele. E, de forma geral, é atender o quê? O interesse público. Segue aí, olha. E aí nós temos os outros elementos, olha. Forma é exteriorização. Como o ato ele se exterioriza, como o ato ele se apresenta, galera. Como você vê, eu sempre falo assim. E a forma, geralmente, ela é escrita. Olha o que está escrito aqui, ó. Se refere à maneira como o ato deve ser praticado. É a exteriorização, vontade da administração pública. Via de regra, os atos possuem a forma o quê? Escrita e precisam cumprir as formalidades que a lei determina sob pena de nulidade. Professor, não entendi isso daí. Significa o seguinte, um atestado. Lembra do atestado? Lembra da tua carteira de motorista? Esses são atos administrativos. São ou não são? São atos administrativos. O atestado ele é uma declaração, ele atesta uma situação específica e a carteira de motorista é uma licença, beleza? Só que você visualiza esse atestado e você visualiza essa carteira de motorista de alguma forma. É ou não é? Geralmente a forma ela é escrita, vem papel, sei lá, vem forma eletrônica, depende do cara. Só que eu pergunto a vocês, a administração pública só pratica atos administrativos na forma escrita? Claro que não. Ela pratica atos administrativos de diversas formas. Diversas formas. Formas sonoras, formas visuais, formas gestuais, formas pictográficas, que são as famosas imagens. Você, quando está andando na rua, você se depara com milhares de atos administrativos da administração pública. Por exemplo, um sinal de trânsito, aquele sinal vermelho, amarelo e verde, aquele sinal de trânsito, ele é vontade da administração, ele é manifestação de vontade. Só que é uma manifestação de vontade através de quê? Através de uma forma visual, né? É sim, é ou não é? Por exemplo, um policial militar, quando ele está numa blitz, ele também pratica atos administrativos de forma gestual, de forma sonora. Se você está passando numa blitz e o policial, né, apita para o seu carro no sentido de parada, né, ele está te dando uma ordem. Ou seja, ele está manifestando vontade, mas através de uma forma o quê? Através de uma forma sonora. O que eu quero dizer para vocês? A administração pública ela precisa praticar atos administrativos com a forma prevista em lei. Pô. É diferente dos particulares. Os particulares, galera, pode fazer as suas manifestações de qualquer forma. A administração não. Ela fica vinculada à forma prevista em lei. Tranquilo, tranquilo, galera. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Motivo se refere à situação que ensejou a prática do ato administrativo. Vou perguntar para você. Se a finalidade é aquilo que você quer alcançar, o motivo é aquilo que justifica o ato ser praticado. Você pegou um atestado, não pegou? O que justifica aquele atestado? Fala aí para mim. O que justifica? Qual o motivo dele? O motivo é a situação de fato e de direito que justifica. Motivo é justificativa. Motivo é o porquê. Por que a administração está praticando esse tipo de ato administrativo, galera? Tem que saber isso. Por exemplo, o atestado. Por que você tem um atestado médico expedido por um agente público competente na forma específica prevista em lei, com aquela finalidade de atender o interesse público? Por quê? Porque você estava doente, é ou não é? E você, quando está doente, a lei diz que se você comparece ao hospital, você tem direito a ter um atestado. Olha aí, nós temos a razão de fato, olha, os pressupostos de fato, né? O que é o pressuposto de fato? É aquilo que acontece no mundo real, galera. O que aconteceu no mundo real? Te deu uma diarreia, uma dor de barriga e você foi parar no hospital. É ou não é? E aí, ao ser atendido pelo médico, o médico constatou que você estava doente. E ao constatar que você estava doente, né, o médico achou por bem te dar um atestado médico de comparecimento, porque a lei faz essa previsão. Ou seja, nós temos aí o pressuposto de fato, né? Pressuposto de fato. Eita, caramba, o que foi que eu fiz aqui? Agora, pressuposto de fato e o pressuposto de direito, galera. Pressuposto de direito. Tranquilo? Então, precisa acontecer algo no mundo real e precisa o quê? Precisa ter uma previsão legal. E aí a gente tem um motivo. Todo ato tem que ter um motivo, né? Precisa estar devidamente motivado, justificando os acontecimentos que levaram o poder público a praticar o ato administrativo. E aí nós temos o objeto.
Objeto é o efeito jurídico, é o resultado, é o conteúdo. Vocês sabiam que todo ato administrativo, quando a administração pratica, galera, ela precisa alcançar algo, ela precisa ter um resultado jurídico, ou não é? Ela precisa ter uma modificação no mundo jurídico. Por exemplo, você, antes de ter a sua licença para dirigir, não poderia dirigir de maneira regular, é ou não é? A partir do momento que você consegue a carteira de motorista, significa que agora você tem uma permissão do Estado. Você tem uma permissão do Estado para dirigir. E isso vale para diversos atos administrativos. Se antes você não tinha um direito de faltar ao serviço justificadamente por estar doente, já que você não tinha um documento, a partir do momento que o médico ele te dá um atestado, surge para você o direito de faltar de maneira justificada, que não tinha. Por exemplo, você levou uma multa, não levou uma multa? Imagina que você levou uma multa de trânsito. Antes da expedição da multa, você não tinha uma dívida e nem tinha sido punido. E aí você descumpriu as normas de trânsito. A partir do momento que a multa é expedida, você tem o quê? Agora você tem uma dívida. Você foi punido. O que eu quero explicar com todos esses exemplos? É que todo ato administrativo ele precisa ter um objeto. Ele precisa ter um resultado. Ele precisa ter um conteúdo jurídico. Então, é isso que é o objeto. Olha, é a modificação no mundo jurídico realizada pelo ato. O objeto do ato administrativo corresponde ao efeito jurídico imediato do ato, ou seja, o resultado prático causado numa esfera de direito. Beleza? Entendemos isso? Então, nós temos os elementos. Olha aqui, ó. Já disse que a forma geralmente é escrita, mas nós temos verbal, sons, meios mecânicos. Beleza? Tranquilo? Nós temos o objeto, que é o efeito prático do ato. E aí nós temos, olha aqui, ó, os 5 elementos explicados para vocês, beleza? 5 elementos explicados para vocês. Vou voltar aqui só para a gente dar uma olhada. Expliquei para vocês, para eu resumir. Competência, olha, competência, atribuição legal que a lei dá para o agente público para a prática de atos. Todo ato tem que ter um sujeito competente. Finalidade, aquilo que o ato pretende alcançar. De forma geral, a finalidade de todo ato administrativo é atender o interesse público. Forma, é como o ato se exterioriza, é como ele se apresenta. Geralmente a forma, ela é prevista em lei, lógico, e o ato se dá de maneira escrita, mas ela pode ter outras formas, né? Ela pode se revestir de outras formas. Motivo, razão de fato e de direito que justifica o ato ser praticado. A administração ela tem que ter um motivo para praticar o ato. Você, servidora, por exemplo, vai ter direito à licença maternidade. Imagina que a administração expediu a licença maternidade da servidora. Qual é o motivo da licença maternidade, galera? Lá na lei vai dizer assim, olha, pelo nascimento do filho biológico, a servidora tem direito à licença maternidade. Esse é o pressuposto de direito que justifica. Só que o que precisa acontecer no mundo real para essa servidora ter direito à licença maternidade? Precisa nascer uma criança de maneira biológica, né, dessa servidora. E aí, nascendo a criança, nós temos o pressuposto de fato, aquilo que aconteceu no mundo real, e ao ter o pressuposto de fato, a gente olha para a lei, e se na lei fizer a previsão que acontecendo o que aconteceu aqui, ó, no pressuposto de fato, e tendo previsão legal, a gente tem um motivo. Tem um motivo dessa servidora? Imagina que a servidora teve um filho biológico. Tem um motivo? Tem. Mas imagina que veio um ato administrativo dando licença maternidade e não nasceu nem o moleque. E agora, tem um motivo? Não tem um motivo, não tem um motivo. Objeto é o resultado, o conteúdo, é aquilo que o ato produz. Tranquilo, tranquilo, professor, entendi. Vamos avançar aqui. Uma água, né? Tomar uma água, bicho. Tem que se hidratar aí, você que está em casa, está fazendo nada, se hidrata. Olha aqui, galera. Temos um negócio chamado motivo e motivação. Pergunto para vocês, pergunta de prova, pergunta sincera de prova. Motivo é a mesma coisa que motivação? Não está fazendo nada nessa tarde, nessa noite, você que está reassistindo a aula. Pergunto para você, motivo é a mesma coisa que motivação? Eu já disse para vocês que motivo é o pressuposto de fato e de direito que justifica a prática do ato. Ou seja, todo ato administrativo tem que ter um motivo. É ou não é? Tem, pô, é obrigatório, é necessário, é requisito. Só que presta atenção,
Quando a administração ela expõe os motivos, ela escreve, ela diz, imagina que o agente público diz assim, olha, eu estou te dando esse atestado aqui, esse atestado médico, por quê? Porque você compareceu no dia tal, na hora tal, né? Sentindo esses sintomas tais e foi atendido por mim. Então é por isso, né? Por este motivo que eu estou te dando esse atestado. Você chega lá, né? Você foi, levou uma multa, e aí a administração, na hora que ela vai dizer por que ela está aplicando a multa, ela escreve no papelzinho, na multa, dizendo, olha, no dia tal, na hora tal, o carro X da placa X passou no sinal vermelho, está aqui a prova. Perceberam que quando a administração ela explica os motivos, quando ela diz os motivos, quando ela explana, quando ela exterioriza, pode vir de qualquer forma, assim, ó, pode vir qualquer verbo desse. No fim das contas, é quando ela expõe. Quando ela expõe os motivos, a gente tem o quê? A motivação. Motivo é aquilo que justifica. Quando a administração diz, quando ela expõe, ela dá a motivação. Por exemplo, você está estudando, deve ter um motivo, né? Algo que justifica o seu estudo. Não é? Quando você diz, alguém pergunta, mas por que você estuda? Aí você diz, eu estudo porque eu gostaria de passar no concurso público do CFO. Ou seja, quando você diz, você está dando a motivação. A administração pública ela faz isso. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, todo ato precisa ser motivado? Olha o que é um motivo. Olha. Razão da prática do ato. Razão de fato e de direito. Presente em todos os atos. É elemento do ato administrativo. E aí nós temos a motivação, olha. É a declaração detalhada por escrito contendo o raciocínio que levou. A administração ela explica o porquê você levou a multa. Diz assim, ó, não está presente em todos os atos e é parte da forma do ato. Professor, por que não está presente em todos os atos? Nem todos os atos precisam ser motivados. Se perguntar na prova de vocês, todo ato precisa de um motivo? E aí, professor, precisa ou não precisa? Precisa. Todo ato da administração pública precisa de um motivo. Agora eu pergunto para vocês, todo ato precisa ser motivado? Não, nem todo ato precisa ser motivado. Isso significa que nem sempre a administração ela precisa dizer o porquê. Nem sempre ela precisa dizer. Agora tem alguns tipos de atos administrativos que precisam. Olha aqui, ó. Esses atos aqui, a administração pública ela precisa dizer o porquê que ela está praticando. De forma geral, é para garantia de direitos. Isso daqui, olha aqui, ó. Atos que neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. Atos que neguem, limitem ou afetem direitos e interesses. Significa, por exemplo, o seguinte, imagina que você foi numa escola pública matricular o seu filho, e aí a matrícula não foi feita. Isso, por exemplo, negou um direito que potencialmente você teria de matricular o seu filho numa escola pública? Negou ou não negou? Negou, professor. E aí, a administração pública ela precisa dizer o porquê dessa negativa? Precisa ou não precisa? Claro que precisa, né? Ela precisa explicar. Se ela não fizer isso, esse ato é ilegal, pô. Por quê? Porque eu tenho que saber o porquê. Se eu levei uma multa, eu tenho que saber o porquê. Se eu sou servidor e fui demitido, eu tenho que saber por quê. Porque esse é um tipo de ato que nega ou limita ou afeta um direito ou interesse meu, pô. E se eu não souber o porquê, a motivação da administração pública, isso é muito sério. Outros, imponham, agravem deveres, encargos ou sanções. Uma punição de um servidor, uma punição de um particular que levou uma multa, teve o seu estabelecimento interditado. Você está lá com a sua batedeira de açaí, foi interditada pela vigilância sanitária. Você precisa saber o porquê? Claro que precisa, porque isso afeta um direito seu e agrava um encargo, uma sanção. Para a gente fechar essa parte de motivação aqui, ó. Decida um processo administrativo de concurso ou seleção pública. Se você for recorrer de uma questão, a banca ela tem que dizer o porquê que ela está negando o seu recurso ou está deferindo o seu recurso. Dispensem ou declarem inexigibilidade do processo licitatório. Esses são os casos que a administração pública ela contrata sem licitação. Decidam recursos administrativos, decorram de reexame de ofício, deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostos ou relatórios e importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação
de ato administrativo. De forma geral, quando vier na prova de vocês algum exemplo, vai perguntar assim, todo ato precisa ser motivado? Não. Agora, tem alguns atos em que a motivação ela é obrigatória. E geralmente esses atos estão relacionados ao quê? Nessas situações de negativa de direito, limitação de direito, alguma sanção. Imagina assim, o fulano ele foi punido. E aí, nesse tipo de ato, a administração ela precisa dizer o porquê? Claro que precisa. Fechamos aí? Fechamos aí, galera? Ou tá tudo certo? E aí, para a gente fechar aqui, motivo e motivação. Teoria dos motivos determinantes. O que significa isso, gente? O que significa isso? Significa que, presta atenção, nem todo ato precisa ser motivado. É ou não é? Falei isso para vocês, nem todo ato precisa ser motivado, galera. Só que quando a administração ela diz o porquê, quando ela explica o porquê, isso significa que ela está vinculando, ela está ligando aquele ato à motivação dada. E aí, se essa motivação ela for inexistente ou falha, o ato é nulo, independentemente da motivação ser obrigatória ou não. Isso pela teoria dos motivos determinantes. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que a administração pública ela aplicou uma multa em mim, Sandro, professor Sandro, chegou uma multa lá em casa. Olha aqui, professor, levou R$2.000 de multa. E aí tá lá escrito que eu levei uma multa de R$2.000 porque eu estava dirigindo embriagado no dia tal, na hora tal, lá na orla de Macapá, né? E aí mas nesse dia eu nem saí de casa, não tenho como provar. Perceberam que a administração pública motivou aquela multa que eu levei com uma motivação falsa? É ou não é? Aí eu pergunto para vocês, essa motivação dada é falsa? O que acontece com essa multa? Ela é válida ou inválida? Ela é nula, ela é inválida. Por quê? Porque a motivação dada ela é falsa e ela é inexistente. Então essa é a teoria dos motivos determinantes. Para eu fechar, vocês sabiam que cargo em comissão, ele é de livre nomeação e exoneração? O gestor ele não precisa dizer o porquê ele está nomeando e não precisa dizer o porquê ele está exonerando. Porque é inerente a esse tipo de cargo que o gestor nomeie quem quiser e exonere a hora que quiser, basta ele querer. Não precisa ele explicar, ou seja, não precisa ele dar a motivação. Só que presta atenção, os exemplos de prova são assim. Imagina que o gestor público, querendo exonerar o fulano, ele, na hora da exoneração, ele diga, olha, estou exonerando o fulano porque nós estamos em contingenciamento orçamentário, não tem dinheiro para pagar. Perceberam que para exonerar esse servidor foi dada uma motivação? Foi ou não foi? Foi. Só que eu pergunto para vocês, essa motivação dada, imagina que na semana seguinte foi nomeado outro servidor para o mesmo cargo. Essa motivação dada é verdadeira? Não. E aquela exoneração é o quê? Ela é nula pela teoria dos motivos determinantes. Show de bola? Vamos fechar aqui? Vamos fechar aqui, galera. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre anulação e revogação de ato administrativo. Anulação e revogação, assunto essencial para a nossa prova. Então, fechamos os elementos. E na próxima aula, a gente vai falar sobre anulação e revogação de ato administrativo. Fica ligadinho aí, beleza? Tranquilo? Tranquilo, galera?